Quantos precisam de uma palavra de Deus aqui hoje? Amém, queridos? Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim a palavra, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Se conseguir melhorar o retorno, para mim vai estar ótimo. Diz assim o texto. Isso, assim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, queridos, se você quiser manter sua Bíblia aberta, acompanhar o texto ali, fique bem à vontade, mas eu gostaria que agora você dedicasse o máximo da sua atenção possível. Não vai ser um texto muito simples da gente digerir, mas eu tenho certeza que é um texto que vai nos incomodar bastante, e a gente vai sair daqui pensando em alguns aspectos da nossa fé. Vocês ficam comigo aqui pelo menos uma hora, amém? Glória a Deus. Queridos, eu carrego comigo algumas inquietações quando nós pensamos a nossa geração, e eu tenho, sempre que posso, compartilhado essas inquietações que eu carrego. E talvez uma das maiores inquietações que eu tenho é essa certa frieza que dá-se a impressão que nós estamos se acostumando com ela, nós estamos nos adaptando a ela, e para nós, por exemplo, é muito confortável vir num culto como esse aqui, cultuar 1h30, 2 horas, e sair daqui com os mesmos pecados, com as mesmas manias, com as mesmas percepções, com os mesmos hábitos. Então a impressão que eu tenho é que uma experiência de culto como essa parece que é só mais uma atividade, parece que é só mais uma canção, só um ambiente de culto. Só que há um problema quando a gente entra nesse ciclo vicioso de frieza, porque parece que já nada mais tá bom o som agora, parece que nada mais os altera. Então o que eu tenho pedido? Para que essa experiência aqui seja uma experiência de incômodo, que a gente saia daqui repensando quem nós somos e para onde nós estamos indo, e qual é a nossa percepção, para onde nós estamos indo. Só que é tão perigoso isso, sabe por quê? Porque nós nos viciamos tanto nessas atividades que nós estamos envolvidos, que nós decoramos toda a liturgia, nós decoramos toda a coreografia. A gente já sabe, por exemplo, a hora que tem que levantar a mão, a hora que tem que pular, a hora que tem que rodar, quais são os gestos, o que tem que ser feito, e daí parece que isso aqui a gente já decorou isso aqui. Então eu quero que essa noite a gente seja tocado e incomodado pelo Espírito, e que a gente saia daqui cheio da graça dele. Eu peço isso a Deus. Só que a grande questão aqui, gente, é esse texto. E esse texto é muito interessante, eu não quero pregar todo ele, eu quero pincelar um aspecto aqui, e em cima desse aspecto, eu tenho certeza que nós vamos repousar o nosso entendimento, e vamos receber algumas coisas poderosas aqui. A Bíblia vai dizer o seguinte, e a escrita é muito clara, que Deus está falando da nossa geração, e dentre tanta coisa que Deus está falando, uma das coisas ele diz: vocês são o sacerdócio real. Então quando Deus está dizendo isso, Ele está nos convidando a uma realidade, que é a realidade que Ele espera de cada um de nós aqui, que nós tenhamos uma mentalidade sacerdotal. Então todos nós aqui, nós somos chamados ao sacerdócio. E eu comecei a pensar o seguinte: como é importante essa noção para esse tempo. Como é importante nós, eu diria assim, pensarmos sobre alguns aspectos do sacerdócio. E eu tenho certeza que se você entender pelo menos uns 30% do que eu tenho para falar aqui, algumas coisas muito precisas vão começar a acontecer no meio da sua vida. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um sacerdote, qual é o papel de um sacerdote, quais são as características principais de um sacerdote. E eu pensei no mínimo em 3 ou 4 aspectos, que é o que eu quero dividir com vocês aqui, que fazem parte do que é e do que representa um sacerdócio. Você quer ouvir? Diga amém. O primeiro deles, um sacerdote é aquela pessoa que está empenhada não em receber alguma coisa, ou seja, é alguém que está projetado em dar alguma coisa.
Ou seja, uma mentalidade sacerdotal, ela não entra para um culto como esse, por exemplo, como muitos dizem por aí, eu estou indo para lá para pegar a minha bênção, entendeu? Isso é uma mentalidade que não tem a ver com sacerdócio. Agora, a mentalidade sacerdotal entra para cá inquieta e sabendo o que ela vai oferecer. Então isso aqui faz parte do sacerdócio. Então o sacerdócio, na sua gênese, na sua natureza, ele tem o compromisso de servir, ele tem o compromisso de dar, e não especificamente em receber. Então olha o que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para sermos uma geração que está pronta para dar alguma coisa para alguém. Só que, irmão, isso aqui é um desafio, sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho é que a gente está envolvido com tanta carência no nosso meio, que o nosso empenho é estar procurando alguém para me ajudar, procurando alguém para me auxiliar, procurando alguém para fazer alguma coisa para mim. Só que não, isso não faz parte de uma mentalidade sacerdotal. A mentalidade sacerdotal não vem para cá para ser amada. A mentalidade sacerdotal vem para cá para oferecer amor para alguém, irmão. Olhe bem para mim aqui, a gente precisa romper esse ciclo, gente. A gente precisa romper essa ideia, porque enquanto nós ficarmos reféns das nossas carências, a gente vai estar aí, escravizando um líder aqui, escravizando um pastor aqui, fazendo de gato e sapato de um pai aqui. Por quê? Porque a gente se move pela nossa necessidade. Mas que Deus quebre você aqui nessa madrugada, e que você saia daqui pronto, não a receber, mas dar alguma coisa. Então o sacerdote, gente, e é interessante isso, ele estava procurando alguém para servir, procurando alguma coisa para fazer. Ou seja, você não via ali um sacerdote ocioso, você não via ali um sacerdote, estou aqui, não sei o que fazer. Não, o sacerdote estava botando a mão em alguma coisa. E o que é mais interessante é que os sacerdotes, eles não estavam atrás, por exemplo, de ambiente de culto. Não, os sacerdotes construíam um ambiente de culto. Só que a impressão que eu tenho é que a nossa geração está atrás de um culto bom para nós fazer alguma coisa. É por isso, gente, que tem algumas pessoas que você não sabe onde elas congregam. Tem jovens que você não faz ideia de quem elas são. Elas congregam uma conferência aqui, num movimentinho aqui, num mover lá, no outro mover aqui, no outro, mas nunca se entrincheiram, nunca se enraizam em lugar nenhum. Então eles não servem ninguém, estão sempre sendo servidos. Eles vão onde tem uma música boa, onde tem um fundinho legal, onde tem uma movimentação bacana, aí daqui a pouco vai numa aqui, vai em outra lá. Mas chega, gente, a gente precisa parar com essa meninice. Isso aí é coisa de gente pequena, de gente baixa. Não, eu quero que você saia daqui hoje disposto a servir na sua comunidade, a ajudar pessoas, a oferecer aquilo que talvez você nem tem. Então essa é a questão. Então a mentalidade sacerdotal, ela tem essa prerrogativa. Ela está preocupada não em ser servida, mas está preocupada em servir. Entenderam isso? Digam amém. O segundo aspecto do sacerdócio é que todo sacerdote, ele carregava com ele uma identidade. Ou seja, quando você olhava para um sacerdote, você via naquilo que ele usava, na maneira com que ele andava, a maneira com que ele se relacionava, e você já conseguia perceber, opa, ali é um sacerdote. E havia no sacerdote uma roupa, uma indumentária que ele utilizava, que se chamava uma mitra, e nessa mitra tinha escrito assim: santidade ao Senhor. Então aquilo se transformava em uma identificação, ou seja, dava para saber claro a quem ele pertencia, dava para saber claro a quem ele servia, ou seja, havia uma identificação de quem ele era. E é isso que eu me preocupo também da nossa geração, gente. Tem gente que você não sabe se é crente, você não sabe, você olha assim, você é crente mesmo? Será que você é crente? Tem pessoas que você não consegue saber, irmão, porque você não consegue conectar, por exemplo, a postura que ela tem aqui para o feed dela do Instagram. Às vezes você não consegue fazer uma conexão direta entre uma coisa e outra, porque aqui está bonitinho, está rodando, mas lá está mostrando o peito, está mostrando o corpo, está mostrando... Não, gente, nós não fomos chamados para isso. Nós somos um povo que tem que ser reconhecido aonde... Tem alguém comigo aqui nessa palavra, sim ou não? Entendeu, gente? Então nós precisamos ter uma identificação. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: você é crente, isso aí serve a Deus, isso aí ele tem uma identificação, ela tem uma identificação, gente. Só que hoje em dia, qualquer tipo de orientação mais pesada nesse aspecto, os camaradas já viram, é religiosidade. É religiosidade, isso é radicalismo. Irmão, se ser decente é ser radical, eu sou radical, amém? Tem mais alguém comigo aqui ou não?
irmão, jamais eu viria aqui e traria um doutrinarismo doentio, desequilibrado. Mas, irmão, se nós não resgatarmos um conceito de decência, nós vamos ser considerados uma geração promíscua, ruim, e não é isso que Deus quer. Irmão, que agora a graça de Deus te alcance e que você saia daqui repensando algumas coisas, entendeu? Então, só que o que é interessante é que o sacerdote, ele não estava preocupado apenas em traduzir, por exemplo, o seu sentimento, a sua capacidade de servir, mas muito mais do que isso, havia no coração do sacerdote duas preocupações. Primeiro, em qual era o caráter dele, e segundo, como é que ele se apresentava. Então, para o sacerdote, tão importante com o que estava dentro dele, com as suas características invisíveis, era aquilo que estava sendo visto por todo mundo. Aí tem uns engraçadinhos por aí que dizem assim: roupa não tem nada a ver. Ok, beleza. Ok, roupa não comunica, beleza. Mas o caráter comunica a roupa. Eu nunca vi gente de caráter promíscua por aí. Entendeu? É óbvio que roupa não prega, não. Mas é óbvio que o caráter reproduz aqui fora. Então eu quero uma geração que seja tão boa por dentro, mas que seja também maravilhosa por fora. Quem está comigo aqui nessa palavra? Então o sacerdote tinha essa preocupação, tanto interna quanto externa, quanto o jeito que ele falava, quanto o jeito que ele gesticulava. Então o evangelho, ele veio para transformar tudo que a gente tem, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente trata o nosso pai, o jeito que a gente se coloca onde a gente está. Então esse negócio, gente, estou servindo a Deus, na minha liberdade, ok, é liberdade, mas a liberdade gera um caráter novo, um caráter restaurado e um caráter para a glória de Deus, irmão. Nós precisamos urgentemente revisar o jeito que a gente fala, revisar o jeito que a gente se posiciona, gente, porque nós precisamos ser o sacerdócio. Essa é a geração que Deus quer chamar. Entendeu? Entenderam esse segundo aspecto? Digo amém. O terceiro aspecto é que todo sacerdote, ele tinha a perfeita noção de que havia sobre a pessoa dele responsabilidades. Então, se ele tinha essa perfeita noção, ele também estava aberto àquilo que nós chamamos de cobrança. Então havia, em cima de todo sacerdote, um nível muito alto de cobrança. Entendeu? Então a todo momento tinha alguém olhando o sacerdote. Qualquer deslize, correção. Qualquer alteração, correção. Por quê? Porque era um sacerdote. Então todo sacerdote tinha essa expectativa de que ele seria cobrado, de que ele seria corrigido, de que ele seria alinhado. Então ele andava com esse senso. Só que, irmão, como é complicado isso. Hoje em dia, qualquer apontamento que você fizer, a pessoa já diz: para de se meter na minha vida, eu cuido da minha vida. Não julgueis. Irmão, qual é o instrumento de Deus para alinhar você aqui na terra? É uma visão, uma nuvem? Não, é gente que Deus vai usar para fazer alguma coisa na tua vida. Entendeu? Só que a nossa geração está fugindo da correção. A gente acha que correção é ofensa. A gente acha que correção é forçação de barra. A gente acha que forçação é coisa de gente radical. Não, só que olha que coisa interessante. Quanto maior era o nível de cobrança que o sacerdote ele se disponibilizava em viver, maior era a glória que descia sobre a vida dele. Entendeu? Talvez você está aqui hoje, irmão, eu rodo por aí, rodo o estado inteiro pregando, e eu canso de ver jovens que me procuram e dizem assim: Gilson, parece que o pastor só olha para mim. Qualquer coisa que eu faço é isso. Parece que todo aquele... Se eu erro, já estão dizendo: é crente, não sei o quê. E pessoas com esse tipo de inquietação, jovens com esse tipo de inquietação. Nossa, Deus, parece que toda a cobrança vem sobre mim. Só que, irmão, isso deveria ser motivo de orgulho para nós, porque quanto mais amassado você é, mais glória a Deus desce sobre a sua vida. Então seja disposto a isso. Então quanto maior era o nível de exigência do sacerdote, maior era a glória que Deus que descia sobre a vida dele. Então, irmão, pega essa palavra, levante a sua mão, deixa eu liberar isso aqui. Quanto maior serão as cobranças e as exigências sobre a sua vida, maior será o nível da glória que Deus há de derramar sobre você. Tem alguém para adorar ou não? Não. Então, para todo sacerdote ele tinha essa noção, que tudo que ele fizesse, ia ter alguém olhando, ia ter alguém apontando, alguém não ia gostar, alguém ia corrigir. Só que ele também tinha essa inclinação, que se ele tivesse disposto a essa correção, coisas grandes iriam acontecer com ele. E a outra coisa, entenderam isso? Digo amém. A outra coisa que o sacerdote tinha com muita clareza é que a vida dele
deveria estar submetida a parâmetros. E esses parâmetros não deveriam ser erigidos por ele. Esses parâmetros deveriam ser erigidos por Deus. Então, para ele, por exemplo, não havia nenhum problema ele ter que, eu diria assim, abrir mão de uma convicção pessoal, porque ele entendia que os parâmetros de Deus eram muito mais, eu diria assim, saudáveis para ele do que as suas próprias convicções pessoais. Então, para o sacerdote, ele entendeu: ok, eu ando por parâmetros, beleza, então eu não tenho do que me preocupar. Eu ando por parâmetros, ok, então se esses são os parâmetros, eu vou andar por eles. Ou seja, ele não criava uma regra para ele, ele não inventava uma regra para ele, e nem saía catando regra aleatória por aí. Ou seja, ele sabia que o que Deus tinha para a vida dele era o suficiente, era o melhor que poderia existir. Só que hoje em dia, irmão, a gente quer apresentar algo para Deus e quer que Deus abençoe aquilo que a gente está apresentando, entendeu? A gente parece que não consegue olhar para o parâmetro e em cima do parâmetro tomar essas escolhas, entendeu? Isso, irmão, isso precisa ser gerado na gente, a gente perceber quais são os parâmetros, ok? Então é por aqui que eu vou andar. Só que hoje em dia não, há pessoas que elas olham para o parâmetro delas e elas ficam procurando pessoas que validem aquele parâmetro. Quer ver uma coisa que é muito comum no nosso meio? Quer ouvir sim ou não? É gente catando pessoa para ver se o relacionamento dela é de Deus ou não é. Eu canso de ver isso, gente. Tem uns malandrinhos que me mandam pelo direct: irmão, será que a varoa aquela é de Deus ou não é? Será? Mas sabe na verdade qual é o objetivo dessas pessoas? Elas poderem empurrar a responsabilidade para outra pessoa. Tipo assim, se der errado foi o Dilson. Estão me entendendo, sim ou não? Agora, quando eu olho para o parâmetro, o que eu vou fazer? Esse menino respeita pai? Esse menino serve na igreja? Está dentro dos parâmetros? Ok, vou escolher, vai ser bênção para a glória de Deus. Essa menina respeita a mãe, ela sabe respeitar? Ela sabe andar com a mulher de Deus? Ponto. Não precisa palavra do Dilson, não precisa sinal de fumaça, não precisa profecia, não precisa. Vai para cima, varão, vai para cima, varoa, e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Tem alguém entendendo? É uma questão de obedecer e cumprir parâmetros. Essa é a questão. Entendeu? Aleluia. Só que a gente está desenhando outras ideias. Aí a gente vai criando. Não, Deus me disse. Último aspecto, posso falar assim ou não? Todo sacerdote, você vai ver que ele tinha um compromisso anual, de ano a ano. Era um dia especial. E nesse dia especial, uma vez por ano, esse sacerdote entraria naquilo que nós chamamos do Santo dos Santos, que era o lugar mais próximo da glória de Deus. Só que havia uma série de procedimentos. Ele deveria lavar suas vestes, uma série de rituais de purificação, para ele poder entrar nesse santuário. E ele ia para lá para representar os pecados do povo, e muito mais do que isso, ele ia para lá para atrair a glória de Deus para a terra. Ele ia. Só que o que é interessante desse sacerdote é que ele tinha que carregar nas mãos dele aquilo que nós chamamos de incensário. Repita bem alto: incensário. O que ele carregava? Incensário. Então ele ia entrando para dentro do santuário, ia confessando os seus pecados, e o povo fora do santuário tinha uma expectativa do que ia acontecer com ele, porque se ele entrasse de qualquer jeito ali no santuário, Deus matava ele ali. Tanto que alguns, eles amarravam uma corda e deixavam para fora, porque se Deus matasse, eles já arrastavam. Entendeu? Então de ano a ano ele tinha que fazer isso. E o que é interessante é que ele ia entrando, ia confessando os seus pecados, e quando ele entrava no Santo dos Santos, sabe o que ele fazia? Ele começava a balançar aquele incensário. E sabe o que saía daquele incensário? Fumaça. Repita bem alto: fumaça. O que saía do incensário? E ele ia movimentando aquele incensário. Essa era a tarefa dele. O que saía do incensário? Aí enquanto ele ia movimentando aquele incensário, a fumaça começava a invadir o ambiente.
Tem alguém que já está entendendo. E ele ia movimentando o incensário. E a fumaça ia cobrindo o ambiente. Só que ele pensava assim: Deus ainda não desceu, mas então eu vou continuar movimentando o incensário. E a fumaça ia vindo. Só que no meio dessa coisa toda, daqui a pouco a fumaça começava a cobrir o sacerdote. Ou seja, ia escondendo o sacerdote. Olhe para mim aqui. Só que por mais que ele pudesse pensar assim: tá, mas eu vou desaparecer no meio dessa fumaça. Qual era o compromisso do sacerdócio? Continuar movimentando o incensário. Tá, mas ninguém vai me ver porque eu vou estar escondido. Não tem problema, continua movimentando o incensário. Tá, mas a fumaça está me cobrindo. Não mandei parar ainda, continua movimentando o incensário. E daqui a pouco, gente, sabe o que acontecia? O sacerdote se escondia no meio da fumaça. Ou seja, não havia, se por mais que você olhasse, ele se perdia, porque havia tanta fumaça que o sacerdote desaparecia. E quando a figura do sacerdote, Vinícius, desaparecia por completo no meio daquela fumaça, sabe o que acontecia? A Shekinah de Deus descia no meio do santuário. Vou falar mais uma vez: enquanto teu nome está aparecendo demais, movimenta e enche a casa de fumaça. Enquanto os nossos cargos estiverem aparecendo demais, é hora de movimentar o incensário. Agora, quando a fumaça nos cobrir, quando a fumaça nos envolver, a glória de Deus desce e o poder de Deus desce. Se coloque de pé aqui para mim concluir essa palavra. O último aspecto do sacerdócio é esse. É aquele que está disposto a desaparecer no meio da fumaça. Porque quando você desaparecer, a glória de Deus vai descer no meio do santuário. Então qual é a oração certa disso? Deus vai levantar a nossa geração. Já levantou há tempo, gente. Pare com essa balela. O que nós precisamos fazer é movimentar o incensário. Uma tarefa de cada um de nós aqui: se esconder no meio da fumaça. Só que a gente se viciou numa outra ideia, de que existem os movimentadores de incensário. É o pregador, é o cantor, é não sei o quê. O sacerdote não está esperando a música. O sacerdote não está preocupado em quem é que está pregando. Ele só está preocupado em movimentar o incensário. E a partir do momento que ele se esconder no meio dessa fumaça, vai descer uma glória poderosa. Só que olhe para mim aqui. No Velho Testamento, para você ser um sacerdote, você tinha que fazer parte de uma família real. Você tinha que ter uma linhagem. Era sacerdote, filho do sacerdote, neto do sacerdote, por aí vai. Só que um dia, o maior de todos os sacerdotes, ele abriu um caminho lá na cruz, e um véu se rasgou, e ele disse assim: agora até criança pode entrar na minha presença, agora até o drogado pode entrar na minha presença, agora vocês podem entrar na minha, agora você não interessa o sobrenome que você tem, Dilson, mas o meu pai não é pastor, não interessa, você pode entrar e pisar no santo dos santos, mas vai levando o teu incensário e faz fumaça, porque a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Oh, glória! O mesmo acesso que o Papa tem, você tem também. O mesmo acesso que o pastor presidente tem, você tem também. Sabe qual foi a orientação do Cristo no Hebreus? Ele disse assim:
entrem com ousadia no trono da minha graça. E sabe qual o problema da nossa geração? É que nós estamos acuados. Será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não. Entra com ousadia, porque Deus tem coisas grandes para liberar sobre a sua vida. Nós precisamos começar a buscar a glória de Deus, gente. E olha que coisa interessante, quando o sacerdote entrava e movimentava aquele incensário que a fumaça cobria ele, sabe o que acontecia? Ele trazia a glória de Deus para a terra. E sabe o que eu tenho pedido nesses últimos dias, gente? Eu tenho pedido que Deus levante jovens, que aonde eles estejam, a glória de Deus desça na terra. Lá na sua empresa, a glória de Deus desça na terra. Lá onde você estuda, a glória de Deus desça na terra. Irmão, é só uma questão de movimentar o incensário, porque a glória de Deus vai descer no meio da terra. É uma geração que traz a glória de Deus para a terra. E é por esse tipo de gente que eu quero orar aqui hoje. Interessa teu sobrenome, interessa quantos anos de fé você tem, interessa quantas experiências espirituais você teve. E tudo que eu tenho assim, que eu tenho pensado é isso: eu quero trazer a glória de Deus para a terra. Não quero ser um pregador, o pregador já tem muito por aí. Não quero ser um ministro de louvor, não. Eu quero arrastar o céu para a terra e constranger as pessoas com a glória do nome dEle. E é esse tipo de gente que eu quero incentivar aqui hoje. Pessoas precisam ser ativadas. Você precisa sair daqui com essa noção de sacerdote, saber que você não é mais um e você não deve andar como mais um, saber que você tem uma identificação que te identifica, que mostra quem você é, saber que você não está aqui na terra de qualquer jeito, não. Você tem um Cristo para representar, e que tenha certeza, quando você estiver disposto a abdicar das suas convicções pessoais e desaparecer no meio da glória, coisas grandes, talvez, irmão, essa glória de Deus que você traz do céu para a terra é o que você precisa para restaurar o casamento dos seus pais. Talvez esse céu que você traz para a terra é o que você precisa para ser tratado dessa doença, entendeu? É muito mais amplo que a gente imagina. E é esse tipo de gente que eu quero chamar aqui hoje. Gente que quer trazer o céu para a terra. Se você é um deles, vem para cá que eu quero orar por você.